Olá, meu nome é Igor Sérgio e para esse projeto da terceira unidade de inteligência artificial, eu, o Lucas, o Petros e o Douglas realizamos uma análise experimental em cima de dois algoritmos, o genético e o de enxame de partículas, para analisar o quão a alteração dos parâmetros desses algoritmos interfere na sua busca por um mínimo global. Bem, para esses experimentos, utilizamos duas funções. Uma é a hashing, que ela tem um formato semelhante ali com uma casca de ovo, né? Que ela possui vários picos e vales. E o seu mínimo global está centrado ali no centro. E o algoritmo pode facilmente ficar preso em um desses mínimos locais. E a outra função é essa Schwaffle, que ela é um pouco mais enganosa, um pouco mais difícil, né? Porque o mínimo global está localizado ali nos limites do espaço de busca, está distante do centro. E existem muitos mínimos locais fortes espalhados que podem atrair uma população para a direção errada. Que é uma alta capacidade de exploração para encontrar esse mínimo. Tá aqui o plot TG de ambas e a localização do mínimo local. Para os experimentos, né, foram feitos 8. Não vou entrar muito em detalhe aqui por causa da questão do tempo, mas basicamente, né, vamos alterar ali parâmetros de população, de mutação, de crossover e ligar e desligar o elitismo, né, aumentar esses valores de parâmetros, ligar e ligar, para isso partindo de uma baseline padrão, né, com valores equilibrados que são típicos da literatura. Esses foram utilizados para o algoritmo genético e esse daqui foi utilizado para o PSO, certo? Aqui a gente vai alterar também o enxame, também do enxame, o inércia, a inércia alta, a inércia relativamente baixa, e os fatores cognitivos, né? Tanto o social, tanto social como cognitivo, né, esses pesos. É, a ferramenta de análise utilizada. É, bem, utilizamos também inicialmente alguns notebooks do Python para ter alguns resultados, para fazer alguns plots, até os plots apresentados aqui, até então aqui, utilizando o notebook. Porém, para uma análise definitiva, achamos interessante visualizar o que estava acontecendo a cada interação, tentar um plot, né, a cada interação, e utilizando o código base que já tínhamos implementado em Python, fizemos essa ferramenta web, onde podemos escolher a função específica, qual algoritmo vai ser usado, o número máximo de interações. Em todos os exemplos foi utilizado o número máximo de interações 200, que foi o suficiente para os resultados obtidos. E também, né, mexer nos parâmetros próprios dos algoritmos. A gente pode parar, pode ver o que está acontecendo ali num contour map, né, que é uma visualização 2D, mas que dá para ter uma noção de profundidade do 3D dessas funções. E a gente pode ficar vendo, acompanhando a cada interação o que está acontecendo com o mínimo atual e o mínimo global geral da função, e como as partículas estão se expondo, e também contando ali com o replay para cada execução que foi feita. Né? A gente pode ver o que está acontecendo, alterar a velocidade. Isso é fundamental para fazer essa análise. Bem, quanto aos resultados. Vamos lá. A função de hashing, resumidamente, aqui para o algoritmo genético, ela é separável e regular. O experimento 7 demonstrou que uma taxa de crossover alta é extremamente benéfica aqui, pois permite combinar rapidamente as boas coordenadas de x e y e encontrar pelos indivíduos, né? E o aumento da população, como pode ser visto no experimento 3 ali, foi excelente. Também se mostrou eficaz para cobrir o espaço de busca inicial. Para a função de Schwaffel, o GA, ela puniu muito severamente as configurações padrões, né? O crossover tende a puxar a população alta para a média ali, né, para um centro, e longe do ótimo global que está nas bordas. O experimento 4 de automutação foi o destaque, pois a mutação alta aqui permitiu saltos grandes, essenciais para escapar dessa atração gravitacional dos mínimos locais e encontrar esse ponto de mínimo global na borda. No PSO, né, o hashing ele se mostrou muito sensível. Experimento 5, né, com um alto social, convergiu muito rápido. É arriscado, mas funcionou. Já o experimento 4, um alto cognitivo, foi mais seguro. Ele explorou vários mínimos locais antes de decidir, embora foi mais lento. E a inércia alta, né, no experimento 2, ajudou a pular os buracos, né, do hashing em busca do mínimo global. Já o PSO para o Schwaffel, a aleatoriedade da inicialização teve um grande peso aqui, principalmente ali no experimento 1 e 3, né, para ver o que isso acontece, né? Porém, o dado mais consistente é do sexto experimento, que foi a utilização de um maior número de partículas no enxame. E para funções onde o átomo está escondido, longe do centro, aumentar o tamanho do enxame é uma boa estratégia. É mais segura para garantir que pelo menos uma partícula inicie perto da bacia de atração correta. E concluindo, né, os experimentos eles demonstram claramente que não existe uma configuração única, não tem bala de prata para esse problema, para todos os problemas. Né? O GA ele se mostrou muito dependente de um crossover para as funções regulares, né, para Harshad, e a mutação elevada, o principal fator aqui, para funções enganosas como o Schwaffel. E o equilíbrio, né, que é o recomendado pela literatura, que é o exemplo 1, nem sempre é o ideal. Já para o PSO, o tamanho do enxame se provou crítico para cenários difíceis, e já para o balanço entre o coeficiente social e cognitivo, dito o ritmo da convergência no geral. Um outro componente social converge rápido, enquanto um outro componente cognitivo é mais cauteloso, exploratório. Bem, é isso. Obrigado.